Você já cogitou a capital canadense na hora de fazer o seu plano Canadá? Bem, eu vou ter a honra de conversar agora com o Fábio, que é um brasileiro morador da cidade de Ottawa, a capital canadense, e representante do Algonquin College. E nós vamos falar sobre a vida nessa cidade para você entender um pouquinho melhor do que é e o que oferece a capital canadense. Olá, Fábio, tudo bem? Oi, Francisco, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da cidade, da capital do Canadá. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ter mais informações sobre a capital, porque às vezes as pessoas deixam de escolher Ottawa, né, por falta de informação. Eu acho que vai ser bacana a gente bater esse papo para as pessoas conhecerem um pouco mais, saberem das vantagens da capital do Canadá. Eu acho engraçado, né? Quando eu estava estudando inglês no Brasil, me preparando para vir para cá, o meu professor na escola de inglês ele era um canadense. Aí uma vez ele me Uhum. perguntou assim, Francisco, você sabe qual é a capital do Canadá? E Você falou eu Toronto. respondi um monte de Toronto, Vancouver, Montreal, não sei o que, mas eu, na verdade eu não sei, ele ria. E aí ele falou, ora, aí eu realmente é uma coisa que eu me atinei ali, eu não conhecia e não sabia o que era a capital do Canadá. Então, se você também não sabe, ou se você quer mais informações, você está no lugar certo. Eu vou puxar o Fábio aqui para a gente falar das coisas principais. Se você está assistindo esse vídeo ao vivo, fique à vontade para fazer as suas perguntas aqui, né? Mas vamos fazer a primeira coisa de tudo, vamos colocar a hora no mapa, né, Fábio? Isso. Vamos colocar hora no mapa aqui para você saber, né, aonde fica localizada a cidade, né? E aí você se localizar. Então vamos lá. A cidade de Ottawa, né? Ela fica aqui muito próxima à cidade de Montreal, muito próximo à província de Quebec. Então você tem ali Gatineau ali do outro lado do rio, não é isso, Fábio? Exatamente. Você está a 2 horas de Montreal, mas se você passar a ponte, você já está do lado francês. E Não o dá que eu 10 acho minutos para college. Eu acho que interessante disso é que você quase vai para outro país, né? Quando você atravessa essa ponte, né, Fábio? Você quase, Exatamente. você quase faz uma viagem internacional. Então, ela está aqui próxima a Montreal, e se a gente tirar mais o zoom aqui, ó, ela está aqui, Toronto, né? Está ao oeste, né? Ali da Uhum. cidade de Ottawa. Tem uma ideia da distância, de tempo de carro de Ottawa para Toronto? Sim, de carro, 3 horas e meia. Para Montreal, 2 horas. Para o estado de Nova York, 6 horas de carro. Para Quebec City, você demora ali umas 3 horas. Então, eu costumo dizer que Ottawa é uma das cidades mais bem localizadas do Canadá. Porque, querendo ou não, Francisco, você tem ali o aeroporto de Ottawa, você tem o de Montreal, de Toronto, que tem voo para todo lugar, né? Várias vezes eu precisei ir para a Europa a trabalho, eu sempre ia por Montreal, que é mais barato. Então, você pega um trem ou vai de carro, que é ali do lado, e acaba que você tem essa vantagem, né? É uma cidade super bem localizada. Engraçado, você falou uma coisa que realmente que eu nunca tinha pensado. Às vezes que eu fui daqui do Canadá para a Europa, o meu voo foi via Montreal. Ele parou em Montreal, é o grande hub do É, Canadá para ir para a Europa, por Montreal, né? Uma eu já van... cheguei a pagar, Francisco, US$ 400 numa passagem para a Finlândia, por exemplo. Olha que E de maravilha. lá eu andei pela Europa. É muito barato, né? Se a gente coloca isso no papel, é muito barato. Com certeza, com certeza. E assim, eu acho bem legal essa coisa de você atravessar o rio ali, né? Como a gente mostrou, e você está praticamente em outro país, né? Você tem a Exato. cultura francesa ali do outro lado do rio. O pessoal lá fala bastante inglês do outro lado do rio ou mais a turma? Não, tudo francês. Até no posto de gasolina que tem assim, passou a ponte, já tem um posto. Você já vê gente bebendo na rua, que não pode beber nas outras províncias. Ninguém fala inglês, não gostam muito de falar inglês, então eles falam francês o tempo todo. Claro, se você vai numa loja de conveniência, alguma coisa, alguém vai te atender em inglês. Mas a língua é 100% francesa mesmo. Interessante. Outra coisa para você entender mais, né, para você entender um pouco melhor a cidade, né, de Ottawa, nós estamos falando de uma cidade de em torno de 1 milhão de habitantes, né, Fábio? Ottawa e região, né, ali de E Ottawa. região, né? Ou Chega seja, a nós 1,2 milhões, tá? Ali pegando Canatas, Seatville, os bairros mais afastados, mas que é tudo ali, né? Que faz parte da da grande grande região, né? Ottawa. Então a gente está falando Isso. de 2 milhões, então nós já estamos falando de um centro médio para, na verdade, nós estamos falando de um centro grande do Canadá,
né? Porque em torno de 2 milhões você tem Vancouver, mais ou menos, que Vancouver e região tem em torno de 2,3 milhões, mais ou menos, então você está falando numa proximidade. Óbvio, no Brasil você tem uma população muito maior do que o Sim, Canadá, mas aqui no Canadá, para você ter uma ideia, Toronto é a maior cidade, Toronto e Grande Toronto tem em torno de 6 milhões de habitantes, aí 6 depois milhões. você vai ali para a região de Montreal, que na casa de uns 3 milhões, aí depois na casa de uns 2 alguma coisa, você tem Vancouver e você tem Ottawa. E a fim de referência, Calgary tem em torno de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, tá legal? Tá, mas Pra só você... para corrigindo, tá, Francisco? É 1,2 milhões. Então, a gente 1,2 ainda milhões. ainda é considerada uma cidade, né, nos padrões canadenses, uma cidade não muito grande, uma cidade pequena. É engraçado que Ottawa, ele não é tão... Tem tanta gente quanto Toronto, Vancouver, claro, porque, né, é uma cidade espaçada, tem bastante espaço, é uma cidade muito grande, muito... E você consegue fazer tudo tranquilamente, porque não é tão povoada aquela coisa, tipo... Quando eu vou para Toronto, eu me sinto meio em São Paulo, né? Gente para tudo quanto é lado, metrô lotado, não lotado, óbvio, como São Paulo, mas eu falo muita gente. E Ottawa não, é uma cidade que tem bastante gente, mas que você consegue fazer tudo tranquilamente, o trânsito é muito mais leve, né? As coisas acontecem. Por ser a capital, óbvio. O Canadá em si já é um país que tudo acontece de forma muito, como eu posso dizer? As coisas acontecem. Organizadamente, né? Elas acontecem de maneira Organizadamente. organizada, né? Exato. Imagina a capital do Canadá, né? Ela precisa realmente ser funcional, ela precisa acontecer. É o Então, exemplo, né? Se assim podemos dizer. exato. Falando de qualidade de vida, segurança, limpeza, beleza, é uma cidade incrível. Sinceramente falando, é uma cidade Então, muito bonita. estaria ali brigando ali com em Calgary, né, pela posição de quarta cidade, maior cidade aqui do Canadá, para você ter uma ideia. Né? Então, a gente já está falando de um centro que tem muito a oferecer, né? Empregabilidade em diversos setores. Daqui a pouco a gente vai entrar no quesito empregabilidade, né? Na região de Kanata, você vai entender isso aí melhor. Né? Então, já é um centro em que você não se sente numa cidade pequena, né? Mas numa cidade com um tamanho interessante para você ter todos os serviços e, ao mesmo tempo, não é aquela coisa claustrofóbica. Não sei se nem eu falei a palavra certa, mas eu sou uma pessoa que não gosta de cidade muito grande. Você me coloca em São Paulo, eu fico maluco, entendeu? Então, assim, Nova York, eu gosto de visitar, mas realmente morar não é a minha vibe. Nós, seres humanos, somos diferentes. Isso que é legal, né, Fábio? Por isso que é legal a gente trazer informação para você que está nos assistindo, saber aonde você está se colocando, né? Então, quando a gente fala aí eu acho que a gente pode até, grande Fábio, começar a sua apresentação, que eu achei muito interessante a sua apresentação, ela bate bem em cima dos temas que nós temos para trazer para o pessoal hoje, né? Então, a gente pode começar ali a apresentação do Fábio, que você vai entender melhor sobre a questão econômica, sobre a segurança, qualidade de vida, né? Então, fique à vontade, meu querido Fábio, se você quiser dividir a tela com a gente. Claro, só um minuto. Bom. Me fala aí se você vê minha tela, tá, Francisco? Estou vendo sua tela perfeita. Bom, aqui o Francisco já mostrou aí o mapa, mas é só para dizer que a gente está localizado no leste de Ontário, né? Faz fronteira com Quebec, então a gente está ali entre Montreal e Toronto, né? Em uma curta viagem de carro você consegue ir para essas cidades. Eu já fui várias vezes passar final de semana em Montreal, porque tinha um restaurante brasileiro, uma churrascaria que era muito boa, então várias vezes assim, final de semana ia para lá jantar, depois voltava, porque realmente é muito próximo, tá? A gente ganhou em 2017 e 2018 como a melhor cidade do Canadá para se viver, de acordo com a Money Sense. Em 2019, a gente ficou em segundo lugar. O que eles levam em consideração? Riqueza e economia, acessibilidade, crescimento populacional, impostos, deslocamento e transporte. Esse deslocamento e transporte, eles querem dizer o seguinte, o transporte público, ele te conecta a qualquer lugar da capital, né? Então, você não importa se você mora próximo do centro ou não, você vai ter transporte público. Tá? O clima, amenidades e cultura e saúde. Então, tudo isso é levado em consideração, desculpa, para você chegar aí nesse índice da Monicense para dizer se é uma cidade bacana ou não para se viver. Tá bom? As vantagens da capital do Canadá.
A gente tem aí 1,4 milhões de habitantes. Olha, Francisco, eu falei 1,2, é 1,4, somando ali os bairros Os números próximos. eles oscilam pra caramba, né? Assim, dependendo E eu acho que esse ano deve chegar a 1,6, viu? Porque tem tanta gente indo que, com certeza, a gente vai aí alcançar um número maior. A gente tem acesso a mais de 850 parques e mais de 800 quilômetros de trilhas. É uma cidade totalmente arborizada. Isso aí embaixo, essa foto que vocês estão vendo, é o parlamento, né, o prédio do parlamento em cima, e embaixo é uma pista de caminhada que são quilômetros. Você pode andar tudo isso aí, é uma delícia, porque a vista é muito bonita. Do esse rio aí é o que congela e vira uma pista de patinação do gelo no inverno? É uma parte dele, porque o Rideau Canal é um canal que fica a maior pista de patinação ao ar livre, né? São, acho que 9 quilômetros de pista ao ar livre. Esse rio congela, mas ninguém patina desse lado, tá? Patina no canal, que é subindo essa parte aí. Do lado direito desse rio já é Quebec, do lado esquerdo é Ottawa, tá? É Ontário. Acesso aos maiores museus nacionais e a cidade mais educada do Canadá. Por que mais educada do Canadá? 45% da população da capital tem um diploma, um bacharel. Ou seja, automaticamente nós temos os melhores salários do Canadá, por ser a cidade mais educada. Tá? Isso é só uma curiosidade mesmo. Que bem legal. Menor custo de vida entre as maiores cidades do Canadá. Quando eu falo menor custo de vida, gente, assim, eu morei em Toronto, eu conheço bastante Vancouver, né, e morei em Winnipeg muitos anos, então eu sei comparar bem os valores, né, então assim, quando eu falo menor custo de vida, eu estou falando de acomodação ou compra de imóvel, né, do dia a dia mesmo, você consegue economizar comparando com Toronto aí, uns 30% a 40% em termos de aluguel de apartamento e casa, por exemplo. Tá? Um apartamento de 2 quartos ali próximo do college, você consegue alugar por 1.800, por $2.000. Em Toronto, esse apartamento seria 3.000, né? Algo nesse sentido. Maior renda média do Canadá, e Kanata, um dos maiores polos tecnológicos, né? Eu tenho um outro slide que eu vou mostrar para vocês. Melhor cidade para viver com criança, para se aposentar e para novos imigrantes. É uma cidade muito acolhedora. Esse negócio de novos imigrantes, eu acho, assim, muito subjetivo, apesar de estar lá no Monescense, porque eu acho, porque o Canadá inteiro é muito receptivo, né, Francisco? A gente não pode colocar isso só... É uma característica canadense, né? É um país de imigrante onde todo mundo recebe todo mundo muito bem. Esse é meu ponto de vista, tá? Depois de 9 anos de Canadá. Bom, o college, o Algonquin College, é um college que é o único college de língua inglesa da capital do Canadá, tá? Então, se você pensa em estudar inglês na capital, né, vai ter que ser com a gente. O college tem uma estrutura sensacional e ele oferece aos alunos experiência prática, né? Seja por meio do co-op ou por pesquisa aplicada, aprendizado integrado, oportunidade de voluntários. Então, a gente tem vários programas que oferecem aí a possibilidade de você realmente, enquanto estuda, você trabalhar na área para que você tenha experiência e já saia aí para trabalhar no mercado onde você se formou. Deixa eu tocar um assunto aqui, grande Fábio. Só assim, eu Claro. falo isso sempre que eu estou conversando com college público, principalmente, né, do Canadá, eu gosto de tocar nesse assunto que eu vou falar aqui agora. É importante que você entenda isso, tá? Se o college tem um curso, é porque tem empregabilidade na região, né? O college monta curso se houver empregabilidade, né? E uma coisa que é curiosa, se você não souber, é que, assim, apesar de público, né, a maioria dos colleges públicos do Canadá, eles têm um investimento em torno de 50% do seu orçamento vem da iniciativa privada. E a razão pela qual a iniciativa privada faz esse investimento nos colleges públicos é porque eles precisam da mão de obra, né? Então, há esse intercâmbio de comunicação muito forte, né? Você tem uma educação extremamente prática, voltada ao mercado. Daqui a pouco, nosso querido Fábio vai mostrar o nível de empregabilidade do Algonquin College, mas esse é um grande termômetro para você sentir. Nós temos programa com o college naquela região, é porque existe empregabilidade. Senão, não faria sentido oferecer aquele curso, né, Fábio? Exato, exato. É um ótimo ponto, Francisco, porque o que acontece? Todos os colleges públicos, eles são parceiros das maiores empresas que existem no Canadá, tá? Então, existem reuniões para dizer, olha, precisamos de profissionais nessa área, ou essa área está defasada, tem muitos alunos formados nessa área. E o college, ele tem, sim, o direito de suspender algum curso que não tenha demanda, porque a nossa ideia
é manter a nossa qualidade dos estudantes, mantendo a empregabilidade, né? Então, isso para o college é muito importante. É isso que avalia a qualidade do college, é o tempo que o aluno se forma e vai para o mercado de trabalho. Então, eu não vou pedir para o cara fazer um curso que não tenha mercado, por exemplo, né? Então, o college acaba não disponibilizando isso, tá? Muito bem tocado, viu, Francisco? Eu acho isso um ponto bem legal para as pessoas entenderem, né, Grande Fábio? Eu me lembro lá atrás, quando comecei com a 3RA, eu não conseguia entender por que os colleges, né, públicos, com tanta questão de explorar novos mercados, de investir em marketing para trazer pessoas de outros países e tal. E aos poucos eu fui entendendo essa conexão, esse intercâmbio, né, e a importância disso tudo para a qualidade do college, para a sua empregabilidade e para a indústria local, né, o que é um intercâmbio que favorece a todo mundo. Uhum. Isso é muito importante. Só a título de curiosidade, Francisco, o ano passado a gente ficou com a 6ª melhor escola de animation do mundo, né? Foi feita uma pesquisa e a gente ficou com a 6ª melhor escola. Para o pessoal de animation, acho que é uma informação legal, mas o que eles levam em consideração? A qualidade do curso, a qualidade dos professores, que são todos da indústria, o valor do programa, empregabilidade, certo? Então, esse tipo de programa, a gente tem uma média aí de 6 meses para a pessoa estar trabalhando na área, né? É que eles são bem conservadores. Tem programa que você já sai empregado, né? Tem programa que se você fizer animação, um programa... por exemplo, deve ser um que... Exato. Então, eu acho que os 6 meses é super conservador, porque se você faz alguma coisa na área de engenharia, tecnologia, arquitetura, business, finanças, tem vaga demais. Se você olha no Job Bank, se você procura lá Ottawa, a capital do Canadá, você vai ver o tanto de emprego que tem. Está faltando mão de obra. Inclusive, esse polo tecnológico, ele fica a 15 minutos do college, tá? Do nosso campus principal, que é o da capital, né? Ele tem, só para você ter ideia, mais de 500 empresas localizadas nessa área. É o maior parque de pesquisa e tecnologia do Canadá. Gera 7,8 bilhões bruto anualmente. Ou seja, 3.500 empregos nesse setor. Outra curiosidade, 11,9% da população da capital trabalha na área de tecnologia. Tá? Então, é outra informação. Porque esse polo tecnológico é gigante. E uma das minhas parceiras de trabalho, o marido dela trabalha nesse polo, e fala que tem empresas que deixam de crescer por falta de mão de obra qualificada. Então, esse é o tipo do programa que a pessoa não vai ficar 6 meses sem trabalho, né? Ela vai sair já com a possibilidade de começar trabalho logo que terminar o college, tá? É porque, assim, só para colocar o pessoal, né, quando a gente coloca em 90% uma média do college, você tem muitos programas que são associados, né, que são os programas mais básicos para pessoas que depois vão transferir para a universidade. Esses programas não tem como ter uma empregabilidade bem mais baixa e tudo mais. Mas quando você pega programas mais focados, né, ali, programas mais especialistas, aí essa empregabilidade sobe, bate acima da média do college, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é mais uma mediana ali, um geral, né? Uhum. Aqui são alguns dos nossos parceiros, né? A gente tem as maiores empresas que tem, são nossos parceiros, então os programas que tem co-op é legal, porque você pode aí, né, durante os teus estudos, você para um período de estudar e você vai para a indústria trabalhar. Eu acho que não tem forma melhor de você fazer network, né? A diferença é que, para a gente, o co-op ele é oferecido para os alunos que realmente se dedicam, têm boas notas e participam, né? E o que eu falo para todo mundo, eu faço um pre-arrival orientation para os brasileiros, todo o termo que vai começar. E eu sempre falo, olha, você está sendo avaliado todos os dias, teu professor é da indústria. Se dedique, faça o melhor, porque certeza que você vai conseguir as melhores oportunidades, né? E eu acho que é bem comum. primeiro, é bem comum, né, Fábio? O primeiro emprego da pessoa ser conseguido pelo professor ou utilizando o professor como sua referência. Porque aqui no Canadá, a referência é algo muito importante. Como você ainda não trabalhou aqui, ainda não conhece muita gente, quem pode dar referência para você conseguir um emprego? Seu professor. Só que se você foi um mau aluno, provavelmente ele não dará referência do seu trabalho. Exatamente. E o co-op você vai ser qualificado se você tiver participação em boas notas. Então, assim, o teu projeto é estudo, você investe dinheiro para isso, e a minha dica como eu fiz esse processo há 9 anos atrás, se dedique,
porque você vai conseguir uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Tá? A quantidade de pessoas que você vai conhecer que podem te ajudar aí durante o seu percurso é enorme. Depende mais da sua dedicação e o quanto você está levando isso a sério. Tá? Aqui é a entrada principal do nosso campus. O campus é uma cidade, esse principal campus. Só para você ter ideia, a gente recebe, Francisco, 20 mil estudantes por ano nesse campus. Tá? Desses 20 mil, a gente recebe em média 5 mil estudantes internacionais, ou seja, quem é canadense, quem é residente permanente, estuda com a gente. Então, o nosso volume de estudantes internacionais, ele não é tão alto quanto os demais colleges, mas porque a gente gosta de manter essa coisa, a gente não quer lotar o college de gente e perder a qualidade. Então, todo ano a gente procura fazer isso, tá? A gente abre o mercado, fecha o mercado, porque a gente quer manter a qualidade para que o aluno saia de lá satisfeito, né? Hoje, 98% dos alunos indicam a gente para estudar, porque ele está satisfeito com a qualidade do programa, porque ele conseguiu aprender bastante coisa e conseguiu uma boa oportunidade no mercado. Tá? Aqui, 90% dos formados do Algonquin College tem um trabalho dentro de 6 meses, como eu falei, sendo bem conservador, mas que seja Esses assim. são números do governo, tá? Para você saber, não é número nem que eu nem Fábio inventamos aqui, né? Exato. São números do governo, né? Pô, fantástico aí esses pontos que você passou. Uma coisa que eu gostaria de levantar, né, para a gente. Obviamente, né, Fábio? O trabalho da 3RA é identificar o perfil de cada pessoa, né, e trazê-la para o lugar certo aqui do Canadá, né? E assim, nós estamos falando de uma cidade incrível, de uma cidade com uma qualidade de vida fantástica, né? O Canadá ele oferece, né? Essa é a maior bandeira do Canadá, talvez seja aí a qualidade de vida, né? Não é um país para ninguém ficar milionário, mas é um país para que você viva muito bem, para que você tenha tempo, né? Para cuidar dos seus filhos, para cuidar de você, né? Então isso é bem importante. Né? Uma coisa que eu acho bem interessante de um centro como a cidade de Ottawa ali é que você tem um equilíbrio muito bom entre mercado de trabalho, tá, e custo de vida. O custo de um aluguel, não é? Porque, por exemplo, se eu pego, né, Fábio, eu represento colleges que tem tem 8 mil pessoas na cidade. Então, assim, a empregabilidade é muito específica numa área. Você tem que trabalhar nisso para você conseguir emprego naquela área. Então, você tem um limite muito grande que você pode fazer. E aí, quando a gente trabalha com um centro como o Ottawa, que é um centro médio, assim, médio para grande, né? Você aí vai ter uma empregabilidade geral muito boa, né? E, ao mesmo tempo, você tem principalmente o custo de aluguel muito abaixo das cidades principais aqui do Canadá, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que é uma região do Canadá em que ela é um pouco mais fria, se assim podemos dizer, né, Fábio? Não, mas assim, ela fica num local que o inverno é mais frio, mas não é mais frio do Canadá, não, tá, gente? Tem lugar muito mais frio. O Fábio, inclusive, você morou em Winnipeg, né? Eu morei 6 anos. Ora é quentinho, perto de quente, super quente. Mas, assim, é uma cidade com muita estrutura para tal. Né? É uma cidade muito bem estruturada. É uma cidade também, né, que o verão é aproveitado ao máximo, né, Fábio? O que eu digo sempre para as pessoas é que, assim, provavelmente o que vai mais surpreender no Canadá é o verão, né? Sim, sim. O verão, assim, o Canadá ele tem as 4 estações muito bem definidas, né? E as pessoas elas levam isso muito a sério e aproveitam tudo. A pista de patinação, quando ela abre, sério, parece, sei lá, um evento surreal que acontece na cidade, porque todo mundo está na rua. Né? Aí, no verão, você tem yoga no parlamento, você tem um monte de barco, de lancha, de fazer tudo yoga com o Trudeau, é isso? Você faz yoga lá, parece o Trudeau fazer yoga, do jeito que ele e gosta. ele vai no primeiro dia do verão, porque o povo vai ver o nascer do sol no primeiro dia do verão e ele sempre está lá. Então, é uma coisa, tipo... E todo mundo participa de tudo, é uma cidade muito vibrante, tem muita coisa para fazer o tempo todo. Né? Seja no inverno, no verão, no outono, então é uma cidade que tem eventos acontecendo o ano todo. Como eu venho de uma cidade muito pequena, né, que o Winnipeg comparado era muito pequenininha,
não tinha muito o que se fazer. Eu ficava no centro do Canadá e não tinha nada próximo. Quando eu mudei para Toronto, eu falei, não, é muito, né? Para mim, era muito, eu achava, tipo, tudo muito corrido, eu tinha que viajar ali 40 minutos todo dia para ir trabalhar. Aí, quando eu cheguei em hora, eu falei, gente, estou no céu, um lugar que eu amo. Eu conheço o Canadá de ponta a ponta. E, realmente, a capital é incrivelmente bacana e bonita e muito boa. E eu acho assim, é que assim, a gente está falando, né? As pessoas são diferentes e tudo mais, mas eu acho importante você conhecer. Você que está querendo dar esse passo de mudar para o Canadá e provavelmente ser o maior projeto da sua vida, né? Essa oportunidade aqui da gente conversar com o Fábio, que é um morador da região, ele é o representante do Algonquin College, mas também um brasileiro morador da região. E foi o que ele falou. Ele já morou em diversos lugares aqui do Canadá, em Winnipeg, que é um centro menor, mais ou menos metade da população, posso dizer, de Ottawa, né? Em torno de 600 mil habitantes. Aí você vai para Toronto, que são 6 milhões de habitantes. Ele se encontrou nesse centro, e que você tem um tamanho, né? Um equilíbrio muito interessante. Uhum. E aí, por exemplo, a gente falou ali do polo tecnológico de Kanata, né? Esses polos tecnológicos, eles acabam levando empregabilidade para diversas áreas, porque eles vão abranger ali pessoal de negócios, pessoal de marketing, pessoal de business, não só os engenheiros e os profissionais de tecnologia, né, Fábio? Uhum. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, muita gente pergunta, por ser a capital do Canadá, só tem emprego público? Não só tem emprego público. Só tem emprego na área de tecnologia por causa do polo tecnológico? Não. É uma cidade que tem emprego em tudo quanto é área, o mercado é extremamente aquecido, tem muita coisa... 1,2 milhões de gente, 1,4 é bastante gente, né? Sim, 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 com certeza. Então, eu vejo como um lugar cheio de possibilidades. Economia estável, custo de vida menor do que os grandes centros, empregabilidade super ok, ou seja, bastante oportunidade no mercado de trabalho, todo mundo que chega na cidade se desenvolve muito bem, né, consegue conquistar. Foi o que o Francisco falou, ninguém vai para o Canadá para ficar milionário, a gente vai para o Canadá para ter qualidade de vida, segurança e para viver em paz, né, e isso você consegue facilmente. Né? É isso aí. Vou aproveitar aqui a deixa para convidar você que está aí, né, nos assistindo a, né, nos visitar no Canada Summit. É a volta, né, de pós-pandemia, Fábio, né, da 3RA e da IME Canadá para os eventos presenciais no Brasil. E esse está sendo o maior Canada Summit que nós já realizamos, o maior evento presencial que a 3RA e a IME Canadá já organizaram. Olha aí que legal, nós teremos a presença do Fábio, representando, né, o Algonquin College. E dessa vez nós vamos ter, porque antes, né, pré-pandemia, né, Fábio, nós tínhamos assim, só representantes de Vancouver e Toronto e máximo um pouquinho de região. Hoje em dia o evento ele cresceu, ele está abrangendo mais, o que eu acho muito legal, porque você vai ter informações completas de um centro grande, de um centro pequeno, de um centro médio, né? E isso vai engrandecer muito o seu projeto Canadá. Você vai dizer sim para a cidade certa, sabendo o que você está dizendo não, né, Fábio? Exato, exato. E vai ser assim, estou super ansioso pelos eventos, e eu sei que vai ser muito bacana encontrar o pessoal e conversar pessoalmente mesmo. Eu falo bastante, o Francisco, a gente já trabalha junto há bastante tempo, a gente tem... a equipe dele trabalha muito bem, né? Uma equipe muito bem selecionada e muito bem competente. Então, eu falo sempre com as meninas, precisou, me chama, que a gente fala com o aluno para explicar como que é a cidade, como que é tudo. Porque, realmente, eu acho que a cidade tem muito a oferecer, né? E a gente poder falar, ter alguém do college para poder te passar informação, eu acho que deixa o projeto mais seguro, você se sente melhor, né? Em ter alguém ali dentro para te... E falar presencialmente agora nesse evento vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Eu acho que assim, é tão legal isso, né? Porque o que acontece? Uma vez um cliente meu, que eu adoro trazer cliente para dar depoimento, né? Aqui depois contar como é que foi. É legal que você saiba que não existe migração sem imprevisto. A verdade é essa, né? Nua e crua, conheço um ou outro caso de gente que, assim, eu nem sei se eles dão valor à sorte que eles deram. Uhum. Mas, assim, a maioria das vezes você vai ter imprevistos, você vai ter coisa acontecendo. Então, a informação, ela vai ou diminuir muito ou sanar esses imprevistos, né? Porque quanto mais informação você tiver, melhor.
né? A Marisa colocou aqui, já me inscrevi, vou aqui em São Paulo, legal. Eu coloquei aqui, se você está ao vivo com a gente, eu coloquei o link aqui no chat. Se você está vendo depois esse vídeo nas nossas mídias sociais, o link para a inscrição vai estar em algum lugar, ou no vídeo, ou aqui embaixo nos comentários, né? O evento, ele tem um valor simbólico, ele custa R$ 25. Esse valor será revertido para a caridade em uma instituição na cidade em que está sendo realizado o evento. Ou seja, olha quanta coisa legal. Você vai conhecer mais sobre o Canadá, vai conversar com o Fábio, vai ter palestra minha sobre direitos e deveres de estudante, vai ter palestra da IME Canadá sobre imigração, e você ainda vai estar ajudando o próximo, né? Então, assim, é uma coisa bem legal para você ter aí essas informações. Está aqui o link para você, né? Se inscreva, que eu e Fábio vamos estar te esperando lá no Brasil, não é isso? Exatamente, e assim, ó, uma coisa importante aí, pessoal, mesmo que o teu projeto seja para daqui a 1 ano, 2 anos... Fábio? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim, mesmo que o seu projeto seja para daqui a 2 anos, é uma excelente oportunidade para você conversar presencialmente com a gente e começar a organizar, tirar as coisas do papel, né? Esse projeto nunca é para agora, é sempre para daqui a 1 ano, 8 meses. Então, se você está pensando para o futuro, não deixe de ir. Vai estar ajudando aí o pessoal e você ainda vai ter, vai falar com a gente presencialmente, né? Vou colocar aqui, Fábio, para o pessoal, as cidades e os locais do evento. Se você estiver em outra cidade próxima, viaja, vale a pena, né? O pessoal está viajando aqui do Canadá para ver aí, para te visitar no Brasil. Nós vamos ter ali diversas escolas de centros pequenos, grandes, médios, programas de Career College, Pathway Online, escolas públicos canadenses, faculdades privadas aqui no Canadá, para te passar o máximo de informação. Então, aqui está para você. Se você clicar nesse link aí que eu enviei, você vai ver lá na parte de baixo. Aqui, ó, em São Paulo vai ser no Novo Hotel Jaraguá, no dia 19 de março, isso é um domingo, né, das 11 da manhã às 18 horas. Aí depois nós vamos ter no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, no dia 22 de março, das 16 às 22 horas. Esse é bem mais tarde, porque é um dia de semana, é uma quarta-feira. E depois, dia 15 de abril, né, também no final de semana, lá em Fortaleza, das 11 às 18 horas. Você não pode perder. Eu achei tão legal, Fábio, a gente fazendo os anúncios, né, do evento. Teve uma moça que comentou e, me deu um orgulho, né? Ela botou assim, olha, esse evento foi o divisor de águas da minha vida, né? Foi aí que eu decidi o que eu ia fazer no Canadá e mudou a minha história, né? Então, vá, compareça. O custo é simbólico, são R$ 25 em que você é doado para caridade, então, e você vai ter muita informação de qualidade. Entre no link, você vai ter muita informação, vai ter depoimentos de pessoas que foram ao evento, né, contando como é que foi, né? Então, fique à vontade, aqui você vai ter a bandeira de diversos desses grandes escolas que estão frequentando o evento. Aqui está a nossa querida Algonquin, né? E você vai ter formação de Ottawa, e aí você vai ter certeza que você está dando o passo certo e está vindo para o lugar certo aqui no Canadá. Não é isso, grande Fábio? É isso aí, com certeza. Tá bom. Fábio, meu amigo, muito obrigado a você, uma excelente tarde e até daqui a pouquinho no Brasil, né? Sim, obrigado você pelo convite, vai ser um prazer estar com vocês aqui no Brasil, a gente se vê em breve. É isso aí, um abraço, Tá tchau, bom? tchau. E Grande abraço, até mais, tchau, tchau.